E aí galera, tudo bom com vocês? Gabriel Cabral, professor de Química do Cursinho Ideia, tudo beleza? Bom gente, hoje é a nossa segunda aula de estequiometria. Se você não viu a primeira aula, dá uma voltada aí só para poder acompanhar melhor. Então, é isso, vamos dar início. Bom gente, nossa primeira aula, a gente viu que estequiometria ela é basicamente investiga e determina a quantidade de um reagente em relação ao produto, em relação a outro reagente, ou então de um produto em relação ao reagente. Ou seja, ela possibilita eu dizer a quantidade de cada reagente que eu preciso para formar uma determinada quantidade de produto, ou a partir de uma determinada quantidade de produto, quanto eu utilizei de cada um dos reagentes. Lembrando sempre que as nossas equações têm que estar devidamente balanceadas. A gente viu o balanceamento aí algumas aulas atrás, se não tá lembrado, dá uma revisada, dá uma olhada. Beleza? Bom, vamos lá. Só para a gente lembrar aqui o exemplo da reação de obtenção da amônia, que a gente vai utilizar o hidrogênio, 3 mols de hidrogênio, mais 1 mol de nitrogênio, formando 2 mols de amônia, certo? A gente viu que se a gente quiser produzir uma maior quantidade de amônia, a gente tem que aumentar proporcionalmente nos reagentes. Então, se eu quero produzir 4 mols, eu tenho que botar 6 mols, 2 mols. Se eu quero produzir 8 mols, eu tenho que botar 12 mols, 4 mols. Ok? Mas, como no mundo o mundo não é movido a respostas e sim a perguntas, os cientistas que estavam estudando começaram a se questionar. E se? Esse famoso e se, né? E se eu colocar uma maior quantidade em um dos dois reagentes do que a estequiometria me diz? Ele está mandando eu colocar 1 mol de N2. E se eu colocar 2? O que será que acontece? Eu formo mais produto? Eu formo menos? Não acontece nada? O mundo explode? Não sei. E se eu produzir menos do que eu calculei? Bem, eu fiz as contas, era para produzir 2 mols de amônia. Mas eu fui fazer, quando eu fui olhar na realidade, eu produzi 1,7, 1,8. O que foi que aconteceu? Por que aconteceu? E se realmente acontece isso? Ou não, não pode acontecer isso. Sempre vai ser 2 mols. E por fim, tem a probabilidade desse meu reagente não ser puro? Como assim? Tem a probabilidade desse meu hidrogênio aqui, que eu estou trabalhando, em vez de ser 100% hidrogênio, ter uma quantidade de argônio, ter uma quantidade de hélio nele, que não seja 100% hidrogênio? Então é isso que a gente vai ver agora. A primeira pergunta feita foi sobre aumentar uma das quantidades. Ou seja, se eu colocar uma maior quantidade estequiométrica do que a outra em um dos reagentes, o que é que irá acontecer? Bem, se eu colocar uma maior quantidade em um reagente, é como se eu tivesse duas pessoas andando juntas, onde elas conseguem ir juntas até determinado ponto. Elas querem chegar da casa para a escola. Só que uma delas quer ir até o jogo de fliperama, por exemplo. Então elas estão indo juntas e elas chegam na escola, o cara fala, vamos continuar. O outro fala, não, é aqui onde a gente vai parar, porque eu não consigo mais ir. Eu não quero ir para lá. E esse cara vai ser o reagente limitante, vai ser o cara que determina a quantidade. Então, numa reação química, tem o cara que é o reagente limitante, que ele diz, eu só consigo produzir tal quantidade. Eu não consigo produzir mais, só com o que você me deu. Se você aumentar a minha quantidade, eu consigo produzir mais. Esse cara é chamado de reagente limitante, ele que vai limitar e determinar a quantidade de produto formado. Por exemplo, na equação da água, eu tenho aqui o hidrogênio, tenho aqui o oxigênio e vou fazer a reação para formar a água. Se a gente analisar individualmente a proporção, a gente sabe que está 1 para 1 entre o hidrogênio e a água, 2 para 1 entre o hidrogênio e o oxigênio, 1 para 2 entre o oxigênio e a água. Agora, se eu pegar 10 moléculas de hidrogênio, 10 moléculas de oxigênio, colocar na caixinha, misturar, bater assim, o que é que vai formar? Na equação química vai formar água. Mas quanto? Bom, eu estou colocando 10 de hidrogênio e 7 de oxigênio. Só que 10 de hidrogênio, ela só precisa de 5 oxigênio, 5 moléculas de oxigênio para formar água. As outras 2 moléculas de oxigênio, elas vão ficar ali procurando, cadê os hidrogênios? Ixi, acabou. Se acabou, elas vão ficar sobrando. Então, quem vai dizer quanto vai ser produzido vai ser o hidrogênio. Por quê? Se a gente olhar as proporções, o hidrogênio está 1 para 1 com a água. Então, se eu estou usando 10 moléculas de hidrogênio, eu tenho que produzir 10 moléculas de água. Agora o oxigênio ele está 1 para 2, ou seja,
A cada uma de oxigênio eu produzo 2 águas. Mas aqui eu estou usando 7 oxigênios e só estou produzindo 10 águas. Por que não estou produzindo 14? Justamente por isso, não tem hidrogênio suficiente para eu produzir mais água. Então é aquele cara que está caminhando com você e ele não tem mais como continuar. Acabou as energias dele, acabou as forças, ele só vai até ali. Você consegue ir mais? Consegue. Mas ele não consegue. Então você fica com aquela energia sobrando. Ou seja, o número de mols aqui, o número de moléculas sobrando. Então nesse nosso exemplo, o H2 ele é um reagente limitante. E o O2 ele vai estar em excesso. Bom, professor, falando assim com moléculas, com carinha caminhando, eu até entendo, né? Bem simples. Mas e numa reação química, que é aquele monte de número, de letra? Bom, também é muito simples. Para a gente determinar um reagente limitante em uma equação, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular a quantidade de produto que seria formada levando em consideração apenas um reagente. Depois, a gente vai repetir esse processo para todos os reagentes. Ou seja, na água eu tenho 2 reagentes, o hidrogênio e o oxigênio. Eu vejo quanto vai ser produzido de água partindo só do hidrogênio, quanto vai ser produzido de água só no oxigênio. No caso lá, 10 e 14. E aí eu vou escolher o que formou menor quantidade. Entre 10 e 14, 10 é menor. Então o meu reagente limitante vai ser o hidrogênio. Vou fazer um exemplozinho para ver se pegaram. Vamos lá. A redução do ozônio é dada pela reação de O3 mais NO, formando O2 mais NO2. Se 0,740 gramas de O3 reage com 0,670 gramas de NO, qual vai ser o reagente limitante? E também pede para a gente calcular a massa do reagente em excesso que permanecerá após a reação. Então aqui ele quer saber primeiro qual é o reagente limitante. Para a gente fazer isso, a gente vai calcular quanto de produto vai ser formado a partir de cada um dos reagentes. No caso eu escolhi o produto O2, a equação já está devidamente balanceada, 4 oxigênios, 1 nitrogênio e 1 nitrogênio. A proporção não é toda 1 para 1, então eu tenho 1 mol de O3 está para 1 mol de O2. Transformando em mol em massa, a gente tem aqui 48 gramas de O3 está para 32 gramas de O2. Fazendo a regrazinha de 3 famosa, a gente tem vapo, x igual a 0,493 gramas, ok? Agora, se a gente fizer a mesma coisa para determinar a quantidade de O2 que será produzida, partindo agora do NO, a gente vai ter que 1 mol de NO tá para 1 mol de O2, da mesma forma, só que 30 gramas de NO tá para 32 gramas de O2. Com a massa de NO que eu tenho, eu vejo que seria produzido 0,714 gramas. Ou seja, pelo que a gente viu anteriormente, o nosso reagente limitante vai ser o O3, já que ele produz uma menor quantidade, ou seja, ele só consegue ir até o 0,493, ele não consegue chegar a 0,714, ou seja, o NO ele está em excesso. E como é que a gente vai determinar essa quantidade de excesso que eu tenho de NO? Bem, é bem simples. A gente sabe que o O3 é o limitante e a gente sabe que para formar esses produtos ele reage com NO. Então vamos ver quanto de NO reagiu desses 0,670. A gente tem a proporção de 1 para 1, 1 mol de O3 para 1 mol de NO2, a transformação em massa, utilizando a massa de O3 que a gente tem, a gente vê que a massa que vai ser consumida é só 0,4625 gramas de NO. E tinha quanto? Tinha 0,670. Então, fazendo a subtraçãozinha, a gente encontra que vai sobrar ainda ali no nosso meio reacionário 0,2075 gramas de NO. Então, nosso item aqui, o item B, o reagente limitante, que tem o menor produto, e quanto que vai sobrar do reagente em excesso. Bom, a outra pergunta que foi feita era, e se produzir menor quantidade? Isso é possível? Sim, é possível e é o que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, a gente trabalha inicialmente com rendimento teórico. O que seria isso? Seria considerar que todo o nosso produto está formando, que todo o nosso reagente está formando o nosso produto. Ou seja, que eu estou fazendo uma reação onde eu coloco hidrogênio, oxigênio e tudo vira água. Onde eu coloco nitrogênio, hidrogênio e tudo vira amônia. Mas isso não acontece. Nem todas as moléculas vão reagir. E, além disso, as nossas reações químicas, elas possuem um equilíbrio. Ou seja, da mesma forma que eu estou formando um produto, está sendo formado um reagente.
tá tendo a volta do mesma reação. Então, o primeiro passo seria calcular o rendimento teórico, que seria o que a gente esperaria se todo o nosso produto fosse consumido. Eu trouxe aqui a questão, o exercício que a gente fez na aula passada, de óxido de ferro virando ferro, utilizando monóxido de carbono e dióxido de carbono. A gente trabalhou com 1000 kg, né? Então, 1000 kg de óxido de ferro, quanto de ferro vai ser gerado? A gente tem a massa molar aqui já transformada em massa de óxido de ferro, proporcional à massa de ferro. A equação está balanceada, né? Dois oxigênios, um ferro, um carbono. Então a gente vê que a massa de ferro que deveria ser gerada, ou seja, o rendimento teórico dessa nossa reação, é 777,16 kg de ferro. Porém, você ali trabalhando na siderúrgica foi fazer isso, fez a reação, foi pesar, aí desesperou. Falou, o patrão vai me demitir. Fui calcular e encontrei a massa de 625,32 kg. E agora? Agora você fica tranquilo. A primeira coisa que você vai falar para o seu patrão é: calma, chefe, era esperado, porque essa nossa reação ela não tem 100% do rendimento. Ou seja, a gente tem nem todo o nosso reagente está sendo consumido para formar produto. E como é que eu vou saber o mais próximo que eu vou chegar? Bem, para você saber, cada reação química vai ter um rendimento específico. Esse rendimento vai ser independente da quantidade que você está utilizando. Mas aqui no caso a gente já está utilizando grandes proporções, vamos fazer com elas. 777,16 kg é o 100%, que é o teórico, que é o quanto a gente pode alcançar no máximo se todo for consumido, e 625,32 foi quanto a gente encontrou. Então, qual foi o rendimento dessa reação, ou seja, quanto ela conseguiu chegar do 100%? 80,46. Ou seja, a nossa reação ela produz no máximo 80,46% do que ela espera no cálculo teórico. Se você não souber dessa quantidade aqui, dessa reação, do rendimento dessa reação, você poderia ter feito ela em menor proporção para depois fazer na maior para poder identificar o valor mais próximo disso, certo? Bom, outro questionamento é sobre a pureza. Eu trouxe aqui a bauxita. Não sei se vocês já ouviram falar, a bauxita é um minério encontrado na natureza, da onde se tira o alumínio. Lá se tem uma grande quantidade de óxido de alumínio na sua composição. Porém, grande quantidade não significa toda quantidade. Ou seja, a bauxita ela não tem a pureza de 100% de óxido de alumínio. Ou seja, a pureza é a porcentagem do elemento na amostra. Então, eu estou trabalhando com a bauxita, ela tem em sua composição, por exemplo, óxido de alumínio em maior quantidade, mas tem óxido de ferro, tem óxido de silício, tem algumas que tem carbonato, tem outras que tem água, inúmeras coisas. Aqui pode variar esses valores, aqui é só um exemplo. Bom, para a gente saber o que é essa pureza, quanto realmente vai ter desse elemento. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma reação de óxido de alumínio virando alumínio, eu tinha que ver quanto de óxido de alumínio realmente eu estou reagindo. Se eu botar 1000 kg de bauxita, nem todos esses 1000 kg vão ser óxido de alumínio. Então eu tenho que transformar essa quantidade em óxido de alumínio. E é bem simples. A gente está trabalhando com porcentagens. 1000 kg vai representar a massa total do nosso elemento, ou seja, 1000 kg, 100%. E ele me diz a porcentagem de óxido de alumínio que eu tenho. Essas outras porcentagens, tem ferro, tem silício, tem oxigênio, tem carbono, independente. Eu quero essa daqui. Então, 64%. Então, eu consigo identificar que nessa nossa amostra aqui, de 1000 kg de bauxita, 640 kg são de óxido de alumínio. Beleza? Vou fazer uma questãozinha aqui para ver se vocês conseguiram entender as definições. Vamos lá. Um dono de mineradora extraiu 3.000 kg de bauxita de sua mineradora. Ele tem um objetivo de converter esse minério no máximo de alumínio possível. Quanto quilograma ele irá obter, sabendo que a reação para a obtenção do alumínio possui um rendimento de 75%. Então vamos lá. Ele nos deu que a composição de óxido de alumínio da bauxita dele, nos deu a reação para converter óxido em alumínio e nos deu a massa molar. Primeira coisa, a gente tem que ver em 3.000 kg de bauxita quanto que dá de óxido de alumínio, né? Então, como a gente acabou de ver, bem simples, a massa total da nossa amostra é 100%, quanto que tem do que a gente quer, e aí a gente faz a regra de 3 aqui simples,
encontra que nessa nossa bauxita tem 1.800 kg de óxido de alumínio, beleza? Bom, segundo ponto, nossa equação química aqui tá balanceada? 2 alumínios, 1 alumínio, 3 oxigênios, 2 oxigênios, um carbono, ok, mas o resto vou balancear aqui por método algébrico. Se você não lembra, dá uma olhada lá nos vídeos. Bom, coloca um valor para cada incógnita, atribui igual os valores dos reagentes com os produtos para cada elemento, atribui um valor qualquer a uma das incógnitas e aí encontra as outras incógnitas. Então, x igual a 2, w igual a 4, x igual a 2, z igual a 3 e se z igual a 3, y igual a 3. Então agora eu tenho a minha equação balanceada, já podendo trabalhar com ela. Agora eu tenho o que? Eu tenho um rendimento de 75%, tenho uma massa de óxido de alumínio e quero formar o alumínio. Então, quanto de alumínio teremos na teoria? Bem, para a gente saber quanto de alumínio nós temos na teoria, a gente vai fazer o que? 2Al2O3 mais 3C formam 4Al mais 3CO2, ok? Então a proporção é o que? 2 para 4, 1 para 2. Então 1 mol de Al2O3 está para 2 mols de alumínio. Ele nos deu a massa molar anteriormente, então coloquei aqui já a massa molar convertida, 2 mols, 2 vezes a massa molar. E a massa que a gente encontrou de óxido de alumínio na bauxita realmente. Fazendo essas contas, a gente encontraria que teria uma massa de 952,94 kg. Porém, ele nos afirma que essa equação aqui, essa reação química, ela tem um rendimento de 75%. Vocês lembram? Então quer dizer que esse valor aqui ele é teórico, ele é de 100%. Mas a nossa reação real vai ter um rendimento de 75%. Então quanto é que vai ficar? 75. 952,94 está para 100%, assim como o Y está para 75%. Então X vai ser igual a 694,455 kg de alumínio. Então a gente encontrou esse valor. Então foi isso, gente. Muito obrigado. Vou colocar aqui só a resposta, né? 900, a gente encontrou o valor, ok? Muito obrigado, gente, pela atenção. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco mais da estequiometria. Se não tiver entendido alguma coisa, se tiver algum comentário, alguma sugestão, bota aí nos comentários, escreve aí. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e tal. Valeu, galera. É nóis.